Sejam bem-vindos a mais um episódio do mês de março, evidenciando o poder feminino, toda a empatia feminina e toda a identificação feminina que podemos trazer para você aí atrás da tela. Seja homem, seja mulher, seja qual identidade você quer dar para a sua vida. Hoje, em especial, nós vamos falar de recomeços e de realização de sonhos. Mais especificamente, como tudo isso pode acontecer realizando o seu sonho, o que você deseja. Eu tenho o maior carinho hoje aqui, muito honrada em recebê-los. A Cris, que eu vou chamar de Cris, que eu já sou íntima, e o Kleber Colucci e a Cris Vieira, que estão aqui hoje para falarmos de realização de sonhos e de posicionamento profissional de uma forma bem mais empática para você que está aí do outro lado, querendo sim realizar aquele sonho que já está no teu coração. Você já sabe que está aí, mas eles encontraram e vão nos identificar essa forma de realizar isso com muito mais amor, com muito mais paixão e empatia. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, enriquecendo o Pariscast. É um prazer. É um prazer para nós. Vamos falar sobre recomeços. O que significa recomeço para você, Cris? Só para a gente começar o nosso bate-papo. Recomeços, para mim, eu já tive muitos na minha vida. E eu acho assim extremamente importante porque o recomeçar ele vem com um senso de esperança, como se aquilo não fosse o final. Eu tenho uma velha frase comigo que ela é assim: fase não é fim. E sabe, às vezes a gente passa por alguns momentos da nossa vida que a gente acha que a gente não vai dar conta. E aí mal a gente sabe, aqueles momentos é o momento que você se transforma, que você transforma todos os seus valores, que você revê todos os seus pensamentos, que você busca uma maturidade emocional, uma inteligência emocional e profissional que vai te levar para outro lugar. Então, recomeçar para mim é quantas vezes eu precisar na minha vida. Já que recomecei muito, mas o recomeçar para mim é eu saber que tá tudo bem se eu tiver que voltar um degrau, mas aquilo vai ser impulso para mim estar lá na frente. Uau! Ficou difícil pra você agora, né? Demais, né? Agora pegou difícil, Kleber, mas vamos lá, vai. Recomeço, Kleber, o que significa? Faz parte, né? Nós que somos empresários, que estamos aí nos negócios, vivemos altos e baixos em detrimento de economia, na nossa vida pessoal, né? E uma frase que eu sempre levo para nossos colaboradores lá da Colucci Imóveis é o quê? O leão, ele pode estar passando pela pior fase. Você nunca vai ver um leão comendo grama, porque ele sabe o seu valor. Então, as dificuldades, elas são momentâneas. E na vida, não existe ganhar ou perder. Existe aprender e ganhar. Então, o que você, porventura, tenha na sua concepção, ressignifique, né? E coloque a marcha para frente, que a vida segue. Nada como um dia após o outro. O dia amanhece para todos. E bora pra frente. Exatamente. Mais especificamente hoje falando sobre Colucci, né? Um nome empresarial que muito se diz aqui em Araçatuba e toda a região. Mas hoje nós vamos falar da Colucci de um outro olhar, né? Dando uma outra vertente para Colucci Imóveis. Você hoje, Kleber, diretor da Colucci, uma vinda aí de uma família, né, que trouxe esse nome, que cresceu esse nome, que fez esse nome ser o que é hoje em Araçatuba e região, que dispensa aqui apresentações para Araçatuba e região. Mas vamos falar um pouquinho, Kleber, do que é a Colucci, do posicionamento da Colucci hoje. Vamos lá. A Colucci, hoje, esse ano ela completa 14 anos aqui em Araçatuba. E hoje nós trabalhamos exclusivamente aí com venda de terceiros e locação. Então a nossa empresa passou aí há alguns anos atrás aí por uma reestruturação, é uma empresa familiar que transferiu-se a administração que era do meu pai Carvalho para mim, e hoje nós somos uma empresa 100% digital, uma empresa muito jovem, no entanto, eu sou um dos mais velhos da empresa, né, e buscamos incessantemente, né, nosso aperfeiçoamento, utilizar novas tecnologias. E o melhor de tudo, que eu sempre falo, que o nosso segmento, o meu trabalho, o trabalho da Colucci é um trabalho muito abençoado, que nós vendemos sonhos, né? E nós temos a obrigação que esse sonho não vire pesadelo, né? E o que nós vemos hoje, infelizmente, muito no nosso segmento imobiliário. Então, a nossa dedicação hoje, 100% é o quê? Na realização de sonhos
E buscamos aí de todas as formas possíveis que esse trabalho ele seja feito com muito amor, muito carinho e dedicação. E essa filosofia ela está arraigada, né, em todos os nossos aí praticamente 20 colaboradores. E a Colucci Imóveis, ela possibilitou o desenvolvimento de outras atividades, né? Então hoje o nosso grupo ele é composto pela Colucci Imóveis, a Colucci Vieira, que a Cris é a sócia desse empreendimento, e a Colucci Lourenço, que é o nosso escritório de advocacia, que tem um outro advogado, que é o sócio Oswaldo, e nós trabalhamos o quê? Todo o nosso foco é o quê? Para imobiliárias, né? A grande dificuldade hoje das imobiliárias é o quê? Que elas vendam bem, que tenha a possibilidade de se vender cada vez mais ao longo dos anos e de forma contínua, que não se venda num mês e tenha assim, uma escassez no mês seguinte. Então, como que surgiu essa atividade, né? Essa atividade foi até um insight de um cliente nosso, que viu a nossa atuação no jurídico, que nós desenvolvemos uma forma de advocacia extrajudicial. Então, os nossos assessorados, as imobiliárias, elas não precisam hoje mais recorrer ao judiciário para que sejam solucionados seus conflitos. Então, hoje é tudo feito de forma extrajudicial, acelerando o processo, gerando uma burocracia muito diminuída com relação ao tradicional. E óbvio, né, depois que nós entrávamos dentro da imobiliária, acertava-se todos os procedimentos, a empresa estava redondinha, mas é o que eu sempre falo e bato na tecla: empresa que não vende, fecha. E esses clientes perguntavam: por quê? Como que vocês fazem para vender? Qual que é o seu movimento? Nossa, minha empresa não tem. Como que você não quer fazer para mim? Você não cobra? Aí foi quando eu e a Cristiane nós resolvemos trabalhar a assessoria de marketing para os nossos clientes. Então hoje os nossos assessorados nós trabalhamos de forma muito intensa com eles para que eles tenham todo o expertise da Colucci de 14 anos e que vá propiciá-los uma assertividade muito grande do negócio. Então, a dificuldade que se vê hoje é o quê? Uma empresa de publicidade, hoje tem N, né? Só que eu falo para o meu cliente, a primeira reunião que nós fazemos aí de alinhamento de negócios, a sua empresa de assessoria de marketing, o que ela entende da imobiliária? Ela sabe qual é o melhor imóvel que tem que ser divulgado? A filmagem do seu imóvel está do jeito certo? A captação é esse cliente que o seu público, é esse imóvel que o seu público está procurando? Eles não sabem. Então falta essa reestruturação. Então a Colucci Vieira, ela vem exatamente para resolver essa dor do nosso cliente, possibilitar um ganho financeiro de forma consistente e que ele possa chegar num patamar que ele não imaginou num tempo, às vezes de 6 meses, 4 meses, depende muito do investimento, óbvio, do cliente e dessa reestruturação que está incluso na nossa atividade. Então, tem muitos clientes que falam assim: Kleber, nossa, você está falando, eu nunca vi um trabalho desse. Eu falo assim: então vamos fazer o seguinte, vem aqui na minha imobiliária, fica aqui uma semana que eu vou te mostrar como que nós operacionalizamos. Então ele vê, observa e a gente replica todo esse trabalho, esse know-how de forma consistente. E o mais é que eu falo que nos deixa muito feliz é o quê? É você ver uma empresa que não faturava, porque tem muitas imobiliárias que ficam meses sem vender, que é inconcebível, e ele passa a ter um volume de negócio de forma escalonada. Então, isso para nós é uma realização muito grande. Resumindo, a gente pode dizer que, geralmente, o que a gente vê quando se procura uma imobiliária, é o começo de uma realização de um sonho, mas geralmente o pós dele é traumático, né? Geralmente tem um conflito ali na hora da entrega do imóvel, na hora... Isso é muito fácil da gente identificar numa sociedade em si. Vocês viram uma oportunidade nisso? De deixar de ser traumático e sim de ser aí uma oportunidade? Sim, o procedimento, os processos que nós embutimos na Colucci, porque nós fazemos o que eu falo, nós pegamos o cliente e colocamos no colo, tanto o comprador quanto o vendedor. O comprador, ele precisa hoje muito de análise de crédito. Então, nós vamos fazer, por exemplo, o cliente chega para a nossa empresa lá na Colucci, ele não tem a menor noção do que ele pagaria de taxa, como que funciona. Nós fazemos análise de crédito em todas as instituições financeiras para que ele tenha a parcela mais interessante para ele. Então, ali nós já ganhamos a condição do quê? De você ter um ganho financeiro para o seu cliente. Nós vamos negociar o imóvel da melhor maneira que ele possa ter um ganho, que seja tanto bom para ele quanto o vendedor, e
o que é inerente à nossa atividade, né, nós fazemos análise jurídica. Então, todo esse procedimento, do começo até o fim, ele é muito bem elaborado, ele é muito bem cuidado, porque, é que nem você falou, é um sonho, né? Então, isso não pode se ter pressa, não pode ser feito de qualquer maneira. O prazo médio da tomada de decisão de comprar até a efetivação da compra são de 14 meses. Então, dentro desse prazo, nós fazemos todo esse acompanhamento. Tem clientes que levam mais tempo, tem clientes que a gente começa a atender que a esposa não está grávida, quando ele muda para casa, o menino já nasceu. Sim, só faltou eu participar do pré-natal da criança. Pré-natal, né? Entendeu? Então, de certa forma, participou, porque estava ali, vira né? íntimo, você já vira íntimo. Quase o padrinho da criança. O cliente falou assim, Kleber, tô indo no pré-natal, se eu não puder ir, você vai lá? Eu falei, não tem menor problema, não tem menor problema. Kleber, eu imagino que você cresceu nesse mundo imobiliário, né? Sim. Você foi uma criança que viveu tudo isso. Sim. Qual a principal lembrança da sua infância em relação ao meio imobiliário? Nossa, é que eu falo, nós como estamos nesse nicho, né, a nossa realização é o quê? É ver imóveis. Então, desde muito cedo a gente visitava imóveis, conhecia imóveis, então que eram imóveis de aquisição da nossa família, que nós morávamos. Então, você tem a experiência de ver o imóvel, de saber que aquele imóvel vai te atender, você sonhar com aquele bem antes mesmo de adquiri-lo. Então, essa situação, essa condição que eu falo é muito prazerosa, que eu tive na experiência da minha vida, até antes de nós termos a imobiliária, e depois da efetivação da Colucci. Então, essa experiência que eu falo que nós temos que curtir na nossa vida, não só o alcance do objetivo, chegar no objetivo, mas nós temos que curtir a trajetória. Então, tem clientes que nos relatam, nossa, você já andou tanto comigo, já andei tanto com o seu corretor, e fica tranquila, porque o imóvel não tocou no seu coração, entendeu? Então, quando você vai escolher um imóvel, é como se fosse um casamento, você está numa festa, tem 500 pessoas, aquela pessoa vai te brilhar os olhos. Vai ser a mesma coisa, na hora que você entrar no imóvel e sentir no seu coração que aquilo é teu, a Colucci, todo mundo que está envolvido no processo, vai fazer o melhor possível para aquilo se concretizar. E qual que era seu principal sonho de infância? Meu principal sonho de infância, eu sempre fui muito aficionado por carros, né? Eu sempre gostei muito de carros, sempre gostei muito de imóveis. O meu sonho era ter uma casa que pudesse me acomodar, sabe? Eu sempre gostei, eu falo agora eu estou passando por um outro momento, estou realizando um outro sonho, que vendi a casa que eu moro, estou comprando outra, e eu sempre gostei muito de sobrado. Então, assim, quando entrou esse imóvel na Colucci, eu sabia que aquele imóvel ia ser meu. Eu nem tinha colocado meu imóvel à venda, porque eu dependia da venda do meu para comprar outro. Então, assim, eu sempre profetizei as coisas da minha vida, né? Lógico que ela não vai acontecer no seu tempo. Tudo tem um tempo necessário, né? Deus coloca as coisas na nossa vida em certos momentos que às vezes a priori você não entende, mas quando bate na sua porta você fala assim, eu sabia. Então, na nossa vida, esse sentimento, assim, eu deixo ele muito claro. Por exemplo, não adianta você falar e ter uma postura. Quando você exerce é que você vai ter outra. Não fui eu que vendi o meu próprio imóvel, foi um colaborador da Colucci. E eu falo, tem muitos clientes que querem negociar a comissão. Eu falo, isso é inegociável. Você vendeu? É devido teu, você tem que pagar com amor, porque o que você faz com amor, volta com amor para você. Então, é a lei do universo. Então, nós fazemos isso, plantamos muito, tem muitos clientes que falam assim, nossa, como eu tô com dificuldade, a gente para assim, é muito impressionante, Ana. Nós falamos assim, nossa, esse mês está devagar, em uma semana a gente bate a meta do mês. Entendeu? Então, a Colucci, essa inspiração que nós temos, que eu falo que nós transbordamos isso daí, né? Então, para os nossos assessorados, eu falo para eles, se você focar no dinheiro, você não vai ter o dinheiro. Dinheiro é consequência, não é princípio. Então, tem uma série de coisas que têm que ser reestruturadas dentro da sua empresa para que você possa chegar onde eu estou. Então, tem empresas que faturam 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais do que eu faturo. Eles têm outras ferramentas que para nós ainda não é cabível. Nós estamos numa cidade de 200 mil habitantes. Se você não está tendo o que eu tenho e você quer chegar onde eu estou, eu vou te dar o meu know-how. Então, esse que é o diferencial, tanto da Colucci Vieira como da Colucci Lourenço, é fazer com que essa transferência de know-how, ela facilite e ela corte o seu caminho para que você chegue lá no objetivo. Por quê? Não adianta, tudo que nós falarmos é muito bonito, mas se você não tiver a condição de você pagar seus colaboradores, você ter o seu prolabore, você ter uma qualidade de vida, Ana,
não tem justificativa. Não faz sentido. E é muito triste hoje o nosso segmento imobiliário, porque tem empresas que são os grandes players. Nós atuamos muito em São Paulo, nas nossas consultorias, que faturam milhões. E tem uma divisão muito grande no nosso mercado, as empresas que faturam milhões, e dali para baixo as outras imobiliárias ficam degladiando e não conseguem o resultado. Com miúdo. Exatamente, só que eles não conseguem se profissionalizar, foi o que nós estávamos conversando antes. Vai ser muito difícil você conversar com um diretor de imobiliária que tem a idade que eu tenho, porque os donos não fizeram a transição para os seus filhos, porque às vezes tem outras atividades, são outros profissionais de outras áreas, e aí o que acontece? As imobiliárias vão ficando com aquela ideia tem imobiliárias que querem anunciar no jornal, isso não é mais cabível hoje no que nós apresentamos para os nossos clientes. Então, lá na nossa consultoria, nós pegamos o cliente não só no marketing, nós fazemos o quê? O que antecede. Então, nós fazemos um treinamento de pessoal, um treinamento de pré-venda, nós fazemos o que? A captação do lead, como que esse lead vai ser trabalhado? Porque tem o antecedente para você chegar lá na frente. Então, o cliente fala assim, tá ótimo, Kleber, nós vamos contratar a sua assessoria em marketing, quantos meses você me promete o retorno? Eu falo assim, mas quantos meses você compromete seu comprometimento com o que eu vou te falar? Tem clientes que pagam e não ligam para nós. Tem clientes que ligam todos os dias. Esses são os clientes que vão chegar no resultado muito mais rápido. Então, aquele cliente que fica na passividade, nada acontece. Tem uma brincadeira, né, que eu faço que é muito igual isso daí. Você tem um cartão meu aí. Pega ele na mão. Coloca uma mão embaixo, mais para baixo. Coloca o cartão em cima e a mão embaixo. Aí segura assim. Isso. Agora tenta soltar. De novo, tenta soltar. Tá errado. O que tá errado? Eu falei para você soltar? Para eu tentar soltar. Então, tentar não se chega a lugar nenhum. As pessoas tentam. Então, tente ganhar dinheiro. Tente ter um relacionamento sadio. Verdade. Tente fazer o diferente. Tentar. Não vai. Não vai rolar. É que eu já tentei tanto na minha vida, gente, que eu já vou pro negócio. Eu já quero soltar pro negócio andar. Mas você tem toda a razão. Então, tentar não vai te tirar do lugar. Vai ficar aqui. Vai ficar aí tentando. Então, todas as pessoas que você vai estudar, que são pessoas bem-sucedidas, elas não tentam. Elas fazem até dar certo. Qual que é a diferença do louco e do empreendedor? Que o louco para antes de ter o resultado. Tem coisas que nós fazemos, que eu comento com ela, comento com minha esposa, comento com ela. Tem gente que fala assim, não, Kleber, isso daí não vai dar certo. Não, vai dar certo. Vai dar certo porque a fé é você acreditar naquilo que os olhos não podem ver. Então, se você acredita e você está fazendo o seu melhor, Ana, vai acontecer. Não tenha sombra de dúvidas que vai acontecer. Então, nós trabalhamos muito assertivamente nessa filosofia do fazer. Porque tentar todo mundo tenta, mas conseguir, poucos conseguem. Então, teve mudança de governo. Todo mundo discutiu política. O Brasil acabou. Nossa, discuti também, falei. Perdemos amigos. Então, aí acabou a eleição. Nós baixamos um decreto lá na Colucci. Não se fala mais de política. Não falamos mais de política. Por quê? Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Exatamente. Entendeu? Tem conhecidos meus, tem corretor que não bateu a meta, não conseguiu. Eu falei, vem cá, que eu vou te mostrar um negócio. Tá vendo esse cara aqui? Ele acabou de chegar a Ferrari dele, tem um Porsche encomendado que vai chegar daqui 6 meses e acabou de comprar uma lancha de 12 milhões. Você quer que eu te ligue para ele perguntar se está ruim ou está bom para ele? Você acha que se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados? No entanto, que nós estamos aqui fazendo o quê? O novo, o diferente. Nós queremos fazer o quê? Passar essa mensagem para as pessoas que estão do outro lado, porque tem muito empresário no nosso segmento que estão desanimados, porque não vendem, não conseguem converter. E aí nós fazemos mágica? Não, nós vamos te passar no know-how de 14 anos do que nós já tentamos, não deu certo, e vou te passar o supra-sumo, o que está dando certo. O que está dando certo. Então, esse é que o brasileiro não tem o hábito de contratar consultoria. Isso na Europa, nos Estados Unidos, é muito normal. Eu tenho um consultor financeiro na minha imobiliária. Exatamente. Por quê? Eu não sou a melhor pessoa de finanças. Eu tenho um escritório de contabilidade que me presta assessoria, porque eu sou péssimo em contabilidade. Qual que é é o que eu falo? Antes de qualquer coisa, eu sou vendedor. Então, eu me especializo o quê? Em vendas. Aí depois eu vou ser empresário, depois eu sou advogado, mas tudo parte do quê? Disso. E eu falo para todos que estão comigo, quanto que você dedica à sua arte?
Porque trabalhar não é dedicar a sua arte. É depois do seu expediente, quantos livros você lê por mês? Quanto você estuda? O quanto você agrega de conhecimento? Porque nada, quem que vai querer escutar alguém falando o que todos já falam? Exato. Fazer o que todos já fazem? Exato. Então, viver da sua arte é para poucos. Então, se você quer estar entre poucos, não adianta querer trabalhar 8 horas por dia, chegar 8 horas na empresa. A Cris trabalha comigo há muitos anos. Nunca cobrei dela chegar 8 horas, ela chega às 7h30. Entendeu? Então, isso daí é o quê? É o algo mais que você faz, né? Então, isso daí está intrínseco nas pessoas e precisa ser desenvolvido. Então, para você ter o resultado, você conseguir aí vender mais, vender todos os meses. Qual que é a cultura? Porque não adianta você achar que o seu colaborador ele vai desenvolver a cultura se você não a transmiti-la. Exato. Então, o que acontece? Isso é árduo, né? Porque você pensa de um jeito, o colaborador pensa do outro, aí você corrige. Aí começa a criar um cabo de guerra. Exatamente. E não pode gerar um funil. Exato. Né? Então, todos têm que falar a mesma língua. Então, quando você passa a assessorar do cliente, não adianta Kleber, eu tenho 20 mil reais para investir em tráfego esse mês. Ok, nós investimos. Aí o cliente me liga, eu ligo para a Cris, fala, nossa, não teve retorno. Então, mas eu estou vendo aqui que você teve 100 mensagens. E o que aconteceu? Não, mas eu não sei. Então, mas você não está medindo, quem não mede não sabe o que acontece. Não administra. Não administra. Então, você tem que ter uma concepção da cultura da empresa que ela seja o quê? Voltada para resultados, mas focada em pessoas. Exato. Então, se você não fizer dessa forma, não fecha. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, a nossa luta diária é o quê? Na conversão de pessoas, que eu falo que você tem que doutrinar, né? Porque nem marido e mulher vai ter o mesmo pensamento, irmão com irmã, pai. Então, lá nós tínhamos uma gestão familiar. E as ideias crescem a partir de você saber dosar esse relacionamento, de você saber dosar essas diferenças. Exatamente. Então, é muito gratificante, né, dos nossos assessorados, quando você consegue implementar essa cultura, né, de valorizar pessoas, de valorizar, você criar uma rotina de trabalho focado naquele colaborador. Por quê? Lá na Colucci, eu falei para ela, lá na Colucci já lavei banheiro, já fiz jardim, já atendi telefone, troco água. Então, assim, você tem que ser o quê? Quem está do seu lado, ele tem que entender o quê? Que ele pode contar com você. Você não é um alheio ao negócio. Então, e não é inatingível. Não. A única diferença do gestor para o colaborador é que você dá as ideias e formata o negócio, porque de resto quem faz é o colaborador. É o colaborador. Entendeu? Então é o que eu falo, nada é mais gratificante de que quando o negócio sai bem feito, a pessoa não sabe nem quem você é. Exatamente. Entendeu? Porque senão você não vai poder tirar férias. A maternidade ensina muito isso, porque a gente cria os nossos filhos para eles voarem, para eles irem. Então, assim, a minha missão vai estar completa quando minha filha for e não reverenciarem muito a mim, não evidenciarem ela a mim. E o gestor, ele é isso, né? Ele cria o seu colaborador para ir, para crescer, para alcançar o espaço dele, que ninguém vai lembrar de você, mas que você está ali e todo mundo sabe que o amparo dele é aquele ali. É o que eu falo, a diferença entre herança e legado. Exato. Legado é o que você deixa na pessoa, a herança é o que você dá. Então, o que acontece? Você tem que transmitir isso muito de forma arraigada no íntimo da pessoa, para que ela entenda que ela está ali, que você vai colaborar com ela vai colaborar com você, é uma troca de aprendizados, né? Então, assim, essa harmonia, né, é muito complexa hoje de você ter, né? Então, hoje, muitos dos nossos assessorados, eles acabam não tendo o retorno financeiro exatamente por isso, porque o dono, ele fica numa sala fechada, inatingível, ele não sabe o que acontece. Tem medo do dono? Não, mas é que eles não entenderam ainda que vender imóveis não é imóveis. Não é sobre imóveis. Uma imobiliária não é sobre imóveis, é sobre pessoas. Aí quando você vai lá para o assessorado, você percebe que ele não entende nada de pessoas. Ele entende de imóveis. Mas você só entender do imóvel não vai te fazer vender ele. Que nem eu falo para você, numa campanha de marketing eu preciso entregar desejo. É uma coisa que a gente ensina muito para os nossos assessorados. Vai no imóvel, ensina o seu corretor a falar no imóvel. Por quê? Porque ele precisa entregar ali nas palavras dele um desejo, criar na mente do cliente ali uma situação onde o imóvel fica mais fácil de vender.
E aí é onde a gente percebe que a gente tem essas certas dificuldades. Por quê? Porque o empreendedor, ele não tem a cabeça que o Kleber tem hoje, nem que eu tenho, porque a gente estudou muito para chegar nesse nível. Sim. Você entendeu? Então a gente entrega esse nível. Só que aí tem toda uma preparação pessoal. Como que a gente percebe que o seu sucesso ele tem uma relação fortemente com o seu desenvolvimento pessoal, aquilo que você quer para a sua vida e o objetivo que você tem para a sua empresa. E aí, quando você vai alinhar as expectativas da pessoa com quem ela é, você vê que não bate. Até fiz um vídeo falando assim, fala pra mim, né, um conteúdo que eu creio que a gente tá fazendo uma distribuição de conteúdo, e eu falei, você tá no ponto A, como você faz para chegar no ponto B? Você sabe o caminho? Mas você está alinhado com os seus objetivos aqui? Os seus objetivos realmente querem alcançar esses números que você pretende? Você acredita que você é capaz de ganhar isso? Que sua imobiliária é capaz de chegar nesse patamar? Porque se você não acredita, o jogo ele é mental. E eu falo assim, viva a vida é um jogo mental. Saiba das regras. E a primeira regra é, primeiro você cria na mente. Primeiro tem que arder no seu coração. E aí você tem a capacidade de alcançar. E isso foram que 9 anos de Colucci ensinaram essa musa aqui, né? Quando eu entrei na Colucci com 18 anos, falando agora um pouco da história da Colucci, que inclusive eu amo, é uma empresa sensacional. Você entrou lá como? Como você chegou na Colucci? Eu entrei na faculdade, fiz administração. Na administração tinha uma menina na minha sala que ela trabalhava já na Colucci no financeiro. Tá. Aí estava contratando, ela me indicou. Lembro até o dia que eu fui fazer a entrevista lá, dei preferência para o setor de cobranças, porque assim, ela falou assim, aqui tem um departamento que a gente tem que guardar contrato, e aqui a gente tem cobrança. O Carvalho dá preferência em homens falar na cobrança. Aí eu falei para ela, não, eu prefiro eu falar, porque eu tenho habilidade em falar com pessoas. Mas eu não tinha entendido que a habilidade em falar com pessoas podia me levar para o estado, né, para o patamar mental que eu tô hoje. Essa é a regra, né? E aí eu comecei ali, estagiária, 6 horas por dia. Né? E aí eu fui estudando, fui entendendo os outros setores da empresa e tive a grande oportunidade de sentar por anos na mesa do Carvalho, que é uma pessoa, assim, uma palavra assim, que resume o Carvalho. Ele fala assim, você tem que ter o despertar da consciência. E essa frase dele, eu por muitos anos eu não entendi. Hoje eu entendo, né, que é o despertar assim, que é o despertar da sua inteligência emocional. E ele sempre fortemente falou isso na empresa. Então, assim, eu aprendi muito com ele a maneira que eu me comportava, a maneira que eu me vestia, e assim, tudo numa delicadeza. Assim, porque o olhar dele para a mulher é especial. É tanto que ele fala assim que ele... Outro dia ele até brincou com a gente, falou assim, tem 2 coisas que eu não fico, sem minha máscara e sem minha mulher. Então, ele sempre realça a mulher o tempo todo ali dentro da empresa, né? Então, é uma empresa que eu sempre me senti muito valorizada. E aí, depois, por fim, quando eu tive a oportunidade de sair do administrativo e fui trabalhar ao lado do Kleber, o Kleber estava no departamento de vendas, e foi quando a gente iniciou com o marketing, eu não sabia nada de marketing. E quando a gente iniciou ali com o marketing foi quando eu comecei a estudar sobre gestão de tráfego, e a gente começou a fazer leituras de livro na época dessa área. E ali a gente começou a desenvolver todas as estratégias que hoje a Colucci, acredito que a nível de marketing digital a gente consegue dominar praticamente o mercado mesmo imobiliário aqui em Araçatuba, mas assim, eu investi muito do meu tempo, muito do meu esforço, sabe? A gente alcançou números relevantes com o digital. Hoje, graças a Deus, 100% das nossas vendas vêm através do digital. O que parece ser distante quando você fala de mercado imobiliário, você fala todas as vendas, né? Praticamente todas as vendas. Todas, né? Porque o mercado imobiliário, você tem a impressão dele de ser muito palpável, né? De você precisar. A gente estava conversando antes, né? Sobre a questão ainda das pessoas anunciarem jornal. Então, quando você pega vídeos antigos, filmes antigos, o que era normal quando você vai procurar um imóvel? Vou lá no Classificados, tal imóvel aqui, tá bem, isso aqui. E é igual a gente pensar, né, que antigamente a gente não tinha um celular para gravar todos os números. A gente tinha um telefone discado, que você ia lá na lista telefônica e procurava o número daquilo. Com tanta evolução no mundo, como que o mercado imobiliário não iria evoluir? Exatamente. Como que não chegaríamos ao ponto de ser totalmente digital, de você conseguir colocar e realizar o sonho das pessoas através do digital para ela encontrar o lugar dela, né? Exatamente. Assim. E aí vem um investimento muito grande da Colucci em mim, porque quando a gente fala de gestão de tráfego, Ana,
a gente fala muito de teste, né? E para mim, para profissional que eu me tornei como gestora de tráfego, demandou muito dinheiro, porque eu precisava testar o tempo todo aquilo que funcionava e aquilo que não funcionava. E aí que vem a minha experiência. Ô, Ana, mas valeu cada centavo. Eu ia falar, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar, mas valeu, né? Cada centavo. Valeu. Né? E hoje, essa experiência que a gente quer entregar na Colucci Vieira, imagina só, eu até falo pro Kleber, imagina, naquela época a gente ter a possibilidade de uma pessoa chegar, sentar na sua frente. Deixa eu entender uma coisa, então. Então, vocês fizeram o teste para os seus assessorados. Não, nós fizemos o primeiro teste para a Colucci. E aí esse teste serve para os assessorados. Claro. Então hoje quem tem essa consultoria não vai precisar passar por esse teste, não vai gastar esse tanto de dinheiro. Não, e é um valor... Na verdade você investiu para os seus assessorados. Então você vê a maciota que eles estão. Exatamente. Né? Então assim, imagina, eu falo até pro imagina uma imobiliária assim precisando de vendas, alguém senta na frente dele e fala assim, ó, já tem um teste pronto. Exato. Meu, quantos anos eu demorei para concluir que esse produto funciona para esse público, para essa idade, para essa renda. E aquele produto para essa idade, para essa renda. E que aquela localização, eu tinha que fazer uma campanha para raio quilômetro, porque tem pessoas que moram aqui e não vai morar aqui. Entendeu? E você entregar isso para o cliente, e a gente falar a nível de venda, né, Kleber? É um valor muito, muito expressivo. Então, né, hoje uma imobiliária que, né, praticamente aí a gente teve um dos nossos assessorados que vivia só de locação. E não tem como, fazendo um adendo que a Cris está falando, tudo que nós fazemos aqui são propósitos de vida, né? Então esse é o nosso propósito de vida, que poderia ser muito diferente. Por quê? Hoje, se você entrar na internet, cursos para marketing, eu tenho um monte, né? Nós poderíamos muito bem ter locado um espaço, eu ter montado um curso, estar vendendo. Só que acontece que não é esse o propósito. Quando o cliente se torna nosso assessorado, a gente coloca ele no colo. Ele vai ter uma atenção especial, porque não adianta eu vender um pack para você, que aquele pack funciona para um cliente que vende Minha Casa Minha Vida. E ser só o pack. Exatamente. Então não tem uma receita de bolo para todo mundo. Nós vamos adequar a consultoria à sua necessidade. Então tem clientes nossos que só trabalham Minha Casa Minha Vida, tem clientes que só trabalham alto padrão, tem clientes que trabalham médio padrão, tem cliente que não trabalha com nada, que nem ela falou. O cliente chegou para ela e falou assim, Kleber, eu preciso vender. Por onde começamos? Nós vamos fazer um estudo mercadológico para o cara, ensinar o captador dele a maneira de fazer a captação correta. Então, Ana, eu falo para a Cris, assim, isso se não fosse um propósito nosso, hoje, depois da pandemia, se tornou muito fácil a venda de cursos. Eu ia perguntar, esse divisor de águas, ele veio consequente pandemia ou não? Não, o que acontece? Foi o que eu falei para você, quando os clientes da assessoria jurídica, eles passaram eles têm um contato direto com a Colucci, né? Então o que acontece? Ele, beleza, você percebe que ele tem tantos contratos de venda e fica sempre aqueles mesmos contratos. Aí o que acontece? Como tem uma abertura muito grande minha com os assessorados, eles me ligam, Kleber, como está o mercado para você? Sempre está ótimo. Pode ser que naquela hora não esteja bom, mas ele está ótimo, né? Porque se ele não estiver bom, ele vai gerar uma oportunidade para você. Óbvio, né? Então o que acontece? No final do mês, a gente tem nossos Instagram da Colucci Imóveis muito forte. Então eles seguem a Colucci. Então nós temos o hábito, nós temos as buzinas H, fez venda, toca buzina, faz barulho. Então eles veem isso daí. Fala, nossa, Kleber, vocês vendem todo dia? Isso daí vocês estão montando e estão soltando? Fala, não, você quer que eu te mande os contratos? São todos clientes diferentes. Kleber, como que você faz? Aí o que acontece? Eles começaram a pedir. Porque não existia, era só assessoria jurídica. Então, hoje a gente pode dizer que o objetivo final da Colucci, ele não é no cliente que vai morar, não mais, é isso? É que assim, nós temos a Colucci Imóveis, que é a venda que nós fazemos aqui na cidade, e a Colucci Vieira, ela presta assessoria para imobiliárias. Que é onde hoje o maior foco de vocês é nessa realização do empreender para as pessoas, de como passar esse empreender para que elas possam possibilitar ainda mais o sonho que vocês já viveram, que é de realizar o sonho das pessoas, em estar em um lar, em estar em um prédio comercial que realmente toque o coração delas. Exatamente. É isso. Porque o dono de imobiliário hoje tem dono de imobiliário que tem imobiliário e não sabe vender. E outra, posicionamento digital, esquece. O cara nunca viu o que é Instagram na vida, o que é Facebook. E hoje, a gente parar para analisar uma ferramenta dessa, é uma ferramenta de trabalho. Exato. Não é uma rede social de você ficar ali perdendo tempo. Ele não para pensar isso, mas ele não consegue enxergar que hoje, a maioria dos idosos, todos eles têm um celular na mão,
né? Ao invés do... Desculpem, né, gente? Mas é a nossa realidade. Ao invés do crochê, do livrinho de passatempo, hoje é um celular com o Instagram e eles querendo aprender cada vez mais. E uma realidade muito triste de cada 10 corretores que iniciam na carreira, em um ano, 9 abandonam. Uau! E a renda média do corretor de imóveis é de 3 a 5 mil reais. É um absurdo. Ana, esse mercado é milionário. É milionário. Assim, você fala assim, é bom quanto? O pessoal gosta muito de fazer, da nossa área do direito, fazer comparativo com o judiciário. Você ganha muito mais que o juiz. Todos os meses. Não são alguns meses do ano, são todos. Eu falo para o meu cliente, se você está achando que o mercado está ruim, pega seu carro, vai lá no cartório e fica sentadinho vendo quantas escrituras são lavadas por dia. Exatamente. O negócio não para, Ana, não para. Não é que o negócio está ruim, você não está participando, é diferente. Você não soube se posicionar. Exatamente. Então, você vê dono... tem muito dono de imóvel, de imobiliária, corretor, que está em depressão, porque não vende. Gente, isso daí, vocês estão vivendo no mundo errado. Mas que não consegue dar um olhar para o outro lado, né? Você, corretor, está aí do outro lado, que realmente ainda tem a esperança de se posicionar no mercado como você acha que esse mercado deve ser para você, para alguém da sua família ou coisa mais. Primeiro olhe para você, né? Primeiro olhe para a sua realização. Você está feliz realizando isso? Então, vira um pouquinho o olhar para o outro lado e faça isso, né? Não tá difícil. É o meu posicionamento que tá errado, é o meu olhar para esse negócio que tá errado, né? Sim. Exatamente. E vocês estão aqui para isso. Estamos aqui. E assim, a grande maioria dos nossos clientes, eles são de São Paulo, nossos assessorados. E São Paulo é um mundo frenético, né? É a parte. A rua que você passou hoje, os imóveis que você viu naquela rua hoje, amanhã eles já Exatamente. vão ou voltar melhores ou já vão estar no chão e vai ter outra coisa construída. E você vê que é incrível, se você pegar o maior número de imobiliárias, há pouquíssimas estão fortemente no digital. E você percebe quanto que o empresário ele esquece de ser visionário? Como que você pega o seu celular, você fica um tempo enorme vendo no a vida celular dos outros e você não considera que aquilo ali pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Exatamente. E essa dificuldade que a Cris falou é particular minha também. Nós começamos a fortalecer o nosso digital da Colute. E eu era blogueira da Colute, tá? Até hoje. Quem aparece lá nos vídeos da Colute é tudo eu. Ah lá, aí ela fala assim, não, Kleber, você fica colocando só suas coisas no seu Instagram de imóvel e tá aparecendo um classificado. Fala. Não, eu vou falar não. Fala. E assim, comecei, e assim, eu falo agora eu faço de conta que eu nunca passei por esse problema. Eu falo para os donos, eu falo assim, mas cadê seu Instagram? Não, meu Instagram tá lá. Eu falo assim, mas tá, beleza. Uma coisa é o da imobiliária, outra coisa é o teu que vai fortalecer o da imobiliária e vice-versa. Não, Kleber, você imagina, Kleber, eu tô careca, tô ficando assim. Gente, isso daí você não é modelo. Você não está ali vendendo a tua imagem, você está ali vendendo o que você... O conteúdo. O que você quer dizer, o que você quer falar. Exatamente. Quem que te achar bonita é sua mãe e sua mulher. De resto, você larga a mão. Você larga a mão e vão para frente. E aí a gente vai desbloqueando. Então, mesma coisa os corretores. Não adianta ficar ali sentado esperando que o lead que a Cris vai proporcionar ali vá fazer tudo sozinho. Tem que ter um acompanhamento do business para que gere essa condição. Então... É uma acomodação, que nem você falou, que a Cris falou, que nós pegamos o cliente no colo. Então, a nossa assessoria, uma coisa que eu não coloco no nosso contrato, não tem hora, não tem quantidade de horas de atendimento. Entendeu? Se o cliente ligar para nós, vai ficar 1 hora no telefone hoje, amanhã vai ficar 1 hora no telefone, alguém vai ficar 1 hora. Por quê? Se ele está te ligando, porque ele está tendo problema. E nós estamos ali para resolver o seu problema. São quantos colaboradores hoje na Colute? Hoje nós temos 20 colaboradores. E todos em longas datas? Ou... A grande maioria. Né? A grande maioria. Imagino. E como foi para o seu Carvalho entender essa mudança para o digital? Ela foi paulatina, né? Ela foi paulatina, ele sempre foi muito mais administrativo do que comercial, né? Então nós tivemos antigamente a Colute trabalhava muito forte em lançamento, né? E quando teve a crise, parou-se de trabalhar com lançamento e tivemos que voltar para dentro do nosso mercado de terceiros, foi uma falha, um déficit, nós não sabíamos como fazer isso. Os corretores de lançamento não sabiam vender terceiros. E aí chegou um dia que todo mundo foi embora, fiquei eu sentado sozinho para atender o telefone. Era o que tinha. Nós não tínhamos mais não tinha corretor, só tinha eu. Aí o que aconteceu?
aquilo lá, né? Você tem que se virar. Então foi quando começou, né? Depois a Cris veio trabalhar junto comigo no comercial e foi quando a gente começou, que eu falo que nada nesse universo é por acaso. Eu estava saindo de viagem, eu entrei numa livraria e tinha um livro. Aí eu li esse livro na minha viagem, eu voltei e falei, Cris, você precisa ler esse livro. Aí ela foi ler esse livro. Posso saber qual livro é? Atenção, eu acho que é atenção lá, o ponto mais importante, uma coisa assim. Mas eu vou te passar. Tá, me passa. De marketing, mas ele é bem, assim, hoje... Não, isso daí perto do que a gente já leu. Mas foi o nosso despertar. Mas de repente é ali, né? Foi o despertar. E eu costumo dizer muito isso, né? Deus tem uma forma linda de conversar com a gente, de nos mostrar os nossos próximos passos. Então, sempre em algum momento do seu dia... tem algo colocado por Deus para falar assim, ó, é isso daqui. Só que a gente às vezes não dá importância. É a vida das sinais, né? Sinais o tempo inteiro. Exatamente. O tempo inteiro. E com certeza, essa fala do Carvalho para você foi o grande sinal da sua vida. Sim. Essa inspiração para você. Uhum. E aí você lembrar daquilo, ele prefere homens para lidar, né, com os conflitos ali. Ali foi a sua sacada. Sim. Hoje você consegue olhar para essa sua vontade, quando você viu isso, e consegue ver a Cris hoje, que está à frente, que hoje é sócia de um dos braços da Colute. Uhum. Você consegue ver que isso foi o seu gatilho? Eu acho assim, que eu sempre, desde mais nova, eu sempre tive uma coisa assim que eu acho sensacional na mulher, que é a maturidade. O Carvalho sempre fala muito isso, né? Então, o que eu falo? A minha sorte da minha vida é eu estar preparada para a oportunidade. E essa verdade eu sempre levei comigo. Eu sempre estou preparada para aquilo que vai aparecer na minha frente, né? Então, assim, o Kleber me chamar para ser sócia, você concorda? Eu vim de uma família muito simples, eu não tinha nada, eu não era daqui, eu era de Lençóis Paulista. Então, eu cheguei em Araçatuba e nem conhecia a cidade. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa sensacional como é a Colute. Sempre me senti muito valorizada lá. E aí, depois de muito tempo lá trabalhando, eu tive a oportunidade de ser empresário, porque eu falo assim, eu acho legal do empresário, o que é? Que depois de você ser um bom profissional, o próximo passo é ser empreendedor. E aí, eu tive a oportunidade de ser com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Kleber, a gente se dá muito bem, a gente tem umas ideias, eu até falo pra ele, às vezes eu chamo um colaborador ali, a gente vai conversar, e ele fala, não, deixa que eu falo. Na hora que ele fala, eu falo, nossa, parece que ele tá repetindo coisa na minha cabeça. Né? Então, você percebe que a gente tem sintonia. A sintonia, exatamente. O que significa Colute no seu coração? Hoje, para mim, a Colute, ela significa todo o meu profissional. Tudo que eu sou como profissional. É toda a minha transformação. E como você leva isso para a sua vida? Eu acho pessoal. Assim, pessoal, né? Eu acho que da família deles, eles trouxeram valores para mim. E, sabe, assim, incontestáveis, que... assim, falas do Carvalho, né, do Kleber, e muito, muito, muito forte a parte humana. Eles são muito humanos. Então, às vezes, você chegava ali pro Carvalho e tal, né, pro Kleber também, e falava uma situação, e eu percebia que toda a situação ali não era... tinha um profissional, mas eles tratavam você como humano. Entende? Então, a empresa, até quando eu vou falar nos vídeos... hoje eu sou gerente comercial, então assim, eu tenho 27 anos, às vezes eu vou chamar a atenção de uma pessoa que tem 50. E eu sou humana. E eu enxergo ela como um ser humano. Falho, como todos. Só que eu tenho o meu modelo de gestão, é diferente. Eu até falo pro Kleber, eu sou motivacional. Eu nunca vou chamar a sua atenção para você sair ali da Colute... chorando. Não. Eu vou chamar a sua atenção e vou falar assim no final. Eu acho você excelente, eu acredito em você. Porque foi assim que eu aprendi. Uau. E é sobre isso. É a vida. Eu comento com nossos colaboradores. Você passa mais tempo aqui comigo ou na sua casa? Exatamente. Então, se você não me olhar com os olhos, que aqui é muito difícil. Hoje, Ana, isso daí é muito, muito difícil você falar para a pessoa que ali na Colute eles são minha família. Né? Porque isso se diz em toda empresa, mas que isso é real mesmo, isso é raro. É raro, né? Então, assim, eu já me machuquei por confiar muito em pessoas, colaboradores que passaram por lá, mas isso não pode ser um viés para que mudasse minha personalidade. Então, você ressignifica e vida que segue. Hoje, né, os colaboradores que eu falo aqui, a energia, né, atrai o semelhante. Então, exato. Assim, tem colaboradores que começaram há pouco tempo, há meses, eles já estão assim andando numa velocidade muito rápida, e nem eu imaginava. Então,
tudo isso que nós fazemos hoje, ele é um espelho exatamente o que a Cris falou. Eu tenho preferência em trabalhar com mulheres, e as mulheres que trabalham comigo, elas são muito parecidas. Por exemplo, minha esposa, ela é uma fofa, ela é um amor, ela é muito delicada. Qual é o nome dela? Eliane. Eliane, um abraço, Eliane. Então ela é assim... Momento romântico. Não, momento tem romântico. que falar dela. Olha para aquela câmera. Eliane, aquele beijo, meu amor. Qual a principal característica da Eliane? Ela tem muitas, né? Mas a que mais te fala assim, a que te deixa sem fala. Quando ela faz algo que evidencia essa característica, você fala, que sorte a minha. Ela é muito amorosa. Ela abdica de coisas dela por mim, entendeu? Então, o que acontece? Pelo fato eu tenho esse relacionamento na minha casa com ela. Eu levo como eu trato ela, né? Ela tem vezes que ela fala assim, não gostei desse jeito. Então você já se policia, por quê? Ela é minha esposa, ela vai falar. Às vezes uma colaboradora não vai me falar o que ela me fala. Vai levar para casa e vai deixar esse monstrinho crescer contra você. Exatamente. Então o que acontece? E se torna uma situação tão arraigada que ela viaja comigo, com a minha esposa, entendeu? Nós passamos... amigos pessoais. Nós fazemos o quê? Em datas comemorativas da Colucci, nós alugamos rancho, fica todo mundo, leva familiar. Então, assim, a minha esposa tem a convivência com todos os meus colaboradores e vice-versa. E como isso é um estigma, né? Principalmente no meio profissional com as mulheres. Como isso é um problema. Como isso é um estereótipo de que sempre vai acontecer alguma coisa errada. Sim. De que sempre tem um por trás daquilo. O chefe está viajando com a sua colaboradora. É porque tem outro interesse, né? Como a sociedade estereotipou isso. Sim. E torna isso tão deselegante e tão inapropriado para mulheres que estão em busca do seu posicionamento profissional e do tanto que essa mulher pode colaborar para a empresa e que às vezes acaba saindo da empresa minada por um receio, por um estereótipo social que é colocado, que julga, que tão negligencia a inteligência e a postura feminina, né? O quanto isso é delicado. E aí, o que acontece? Dentro disso daí que você está falando é muito claro, porque como nós temos lá 70% dos colaboradores são mulheres. E hoje fica na área comercial e na gestão, e minha irmã, ela cuida do departamento de locação. Como que é o nome da irmã? Jéssica. E aí, o que acontece? Foi uma coisa natural que surgiu em nós. Nós não temos apego à religião, a questões sexuais, cor. Então, o que acontece? Lá na Colucci, nós valorizamos pessoas. Então, o que acontece? Você ama a pessoa independente. Se você não amar estar com pessoas, vá fazer outra atividade. Não lide com pessoas. Não, vai trabalhar numa sala, né, com equipamentos, exatamente, algo assim, porque no mundo que estamos hoje... Então, o que acontece? Quando a gente parte para dentro das outras imobiliárias, além de tudo isso, é muito difícil, por exemplo, você captou o cliente lá que fez a campanha. Às vezes gera uma discussão com os corretores, que esse cliente era meu, que foi para você, tal. Para você organizar uma coisa que hoje isso daí já nem acontece na Colucci há muitos e muitos anos, né? Você fala assim, mas não é possível que eu vou ter que parar aqui para falar com o dono de um AUE desse que não era para acontecer. Então, assim, você tem que trabalhar fora a questão só operacional, a questão organizacional. E isso é uma coisa que ninguém fala, Ana, porque não adianta, você é o resumo das 5 pessoas que você mais convive. Exato. Então, se o ambiente é tóxico, saia. Vai aparecer uma outra oportunidade que vai ser abençoado, que você vai estar no lugar. Eu aprendi a olhar as pessoas pelos amigos dela, por quem rodeia ela. Eu aprendi muito a fazer isso na vida. É a mesma coisa, você já viu águia andando com um pardal? Águia só anda com águia. E uma coisa que me veio aqui agora, é um sonho você ser pai? Não entendi? É um sonho você ser pai? Sim. Está nos seus planos? Está nos nossos planos. E como que você enxerga isso em relação ao seu filho? Esse passar de todo esse conhecimento que o Carvalho teve com você, como que foi essa inserção, que foi natural? Como que você enxerga isso hoje? Quando eu tinha 18 anos, né, quando eu comecei a trabalhar tarde, né? Não, mas oficialmente você começou com 18 anos. Oficialmente. Com toda certeza, até os 18, seu Carvalho vinha preparando. Ele já sabia o que ele estava fazendo. Sim, então aí que acontece? Eu vejo assim,
É porque homem tem as dificuldades diferentes de menina, Sim. né? Minha irmã foi muito... Por exemplo, eu não gostava de ir pra escola, dava um trabalho danado, né? Aquela coisa de sempre. Minha irmã já não teve esse problema, né? Então, assim, fui super dedicado. Só mudei depois que entrei na faculdade. Então, assim, nós ficamos, às vezes, colocando dificuldades numa coisa que não existe. Eu até comentei com a Cris. Como hoje os valores estão se invertendo, e se fala assim, então, mas hoje está muito difícil criar uma criança. Tá difícil, tá na época dos meus avós. Tinha havido guerra, não tinha medicamento, não tinha isso. As dificuldades hoje são outras proporcionais à nossa realidade. Eu vou esperar ter a condição certa. Cai na mesma situação do tentar. Você vai ficar lá esperando e nunca vai acontecer. Então, assim, eu vejo que é uma coisa que não precisa forçar, porque da mesma coisa que eu falei, é o resumo daquilo que você pratica. Então, não adianta você só falar, você tem que demonstrar para os seus colaboradores e você tem que demonstrar para o seu filho. Eu comento rotineiramente com a minha esposa. Eu nunca ouvi o Carvalho falar alto com a minha mãe. Uau. Nunca vi uma discussão. Nunca. Então, assim, problemas tiveram? Todo com certeza. Mas em nenhum momento isso chegou para vocês. O Carvalho foi tomar banho de chuveiro com 25 anos. Então, a pessoa mais serena do mundo. Nós somos de família extremamente humilde, entendeu? Então, o que acontece? Ele era feirante depois, então, trabalhou muito para chegar onde que está. Então, assim, o que você tem que fazer é o quê? É deixar o legado, né? Então, isso não é do dia para a noite. Mas, a frase de sucesso do Carvalho é: tudo que eu fiz na minha vida que deu certo foi porque eu fiz com muito amor. É a frase dele. E é isso. E é isso. É a base, né? É a base. Então, é a base. Hoje, um exemplo que eu falo, as pessoas falam assim, não é possível, que gerou um estereótipo na cabeça dos brasileiros, tal, que é muito difícil ter sucesso. Eu falo assim, se a gente tem exemplos todo dia, olha lá o dono da van. Mas o lance o que é sucesso? Né? O sucesso do empreendedor, óbvio que é seu negócio está girando, acontecendo, mas qual é a sua medição de sucesso? O que é o seu sucesso? Exatamente. Hoje a minha medição de sucesso é conseguir estar aqui com vocês e que vocês possam enriquecer a minha história com a história de vocês e enriquecer a história de quem está do outro lado da tela. Sim. Então, assim, eu extremamente sou feliz e me sinto em sucesso com isso. Então, a medida de sucesso, ela nunca vai ser igual para as pessoas. A medida não é isso. A medida é o que toca o coração, é o que realmente realiza. E eu tenho certeza que o Carvalho hoje, sabendo que o filho dele, que ele tem ali, né, no legado dele, alguém que tão jovem conseguiu dar esse outro estereótipo para o negócio, que ele fala, ok, missão cumprida. É o sucesso dele. Nós já admirávamos a Ana, depois de ser tão jovem. Nossa Senhora, nós vamos marcar ponta aqui toda semana. Mas é um fato, né? Porque eu imagino ele olhar hoje e falar assim, eu consegui, deu tudo certo, sabe? Então, isso é a questão de sucesso. Ele chegou ali no sucesso dele em conseguir passar esse legado, deixar esse legado e passar princípios tão básicos e que hoje estão tão afastados de ser real numa educação. Porque hoje, com todo o avanço tecnológico, com toda a revolução social que nós vivemos, é um bombardeio nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, de que a perfeição é o sucesso. E não é isso, né? O sucesso ele está em realmente você entender o caminho para chegar naquele ponto. Você com 18 anos entrando numa empresa e hoje com menos de 10 anos se tornar sócia de uma empresa, você tem ideia do quão sucesso você teve na sua trajetória como ser humano e como profissional? Exatamente. Mas eu falo assim, né? Outro dia eu estava analisando toda essa transformação na minha vida. E claro que eu me dediquei muito, eu estudei muito, Ana, assim, de perder noites em claro, assim, para falar assim, a gente pegar um mês ruim, aí que eu falo onde está a experiência, aí que está jogada. E eu falar assim, amanhã eu vou criar uma estratégia nova e a gente vai vender. Então, assim, a Colute, ela me abraçou como filha, né, que é o que eu sinto por eles, mas eu também abracei a Colute como minha empresa, né? Então, eu me dediquei muito, mas eu olhando toda essa transformação, a primordial para mim foi quando eu aprendi a desenvolver a minha parte intelectual, emocional. O meu desenvolvimento pessoal, ele existia ali dentro da Colute. Mas o sucesso para mim é no bem-estar. Então eu estou fazendo o que eu amo, eu estou no aqui e agora.
fazendo o que eu gosto, tratando com pessoas que eu gosto. Então, o sucesso para mim, ele não tem uma relação, talvez algumas pessoas até façam essa ligação com dinheiro, bens, enfim. Sim, que é o que paga a conta no final do mês. Sim, okay. Que acho. Mas eu acho tudo isso uma consequência daquilo que eu trabalhei muito para ser dentro. Então, eu sempre falo para os empresários, né? A sua empresa é reflexo de quem você é e quem você é por dentro. Então, a minha transformação e todo o sucesso que eu encaro, ele foi de dentro para fora. Quem são os seus pais, Cris? Minha mãe, ela mora aqui em Araçatuba hoje, né, Cláudia, um beijo. E meu pai, ele é separado da minha mãe, que ele mora lá na cidade que... E assim, eu sempre tive, a princípio, assim, nunca tive uma mãe muito próxima, porque minha mãe... Eu vou falar de mulher agora. Bora lá. Vamos falar de mulher. A minha mãe, ela cuidou de 3 mulheres sozinha. Uau! E ela trabalha... Eu não lembro da minha infância, assim, da minha mãe, ela trabalhava... Ela foi mãe solo? Ela foi mãe solo e ela trabalhava das 5 da manhã, das 4 da manhã até o dia acabar. Eu lembro, assim, da minha mãe chegar e eu... Mãe solo não tem sono. Exatamente. E, né, então, assim, e ela criou 3 pessoas, assim, incríveis, sabe? Eu e minhas irmãs, pra você ter uma noção, a gente nunca brigou. Antes de eu estar aqui no seu podcast, eu estava na casa da minha irmã. Ela fez meu cabelo e minha maquiagem. E tá maravilhosa. Como é o nome da irmã? E elas me vestem. Então, assim... Como que é o nome da irmã? Minha irmã chama Cris Lara. Cris Lara. E a outra? Crislane. Crislane. Então, assim, se eu for te falar de mulher aqui, gente, a história é longa. Exemplo. Porque tudo na minha vida foi mulher. Tudo, todas as minhas superações, tudo que me levantou, que me transformou, foram mulheres. Né? E depois eu falo assim, que a presença de homem que eu tenho na minha vida hoje é o Kleber mais, né? Que virou meu sócio, mas sempre foi muito meu amigo. Em muitos momentos difíceis da minha vida ele estava do meu lado, mas eu sempre fui muito acolhida por mulheres. Então eu tenho essa visão da minha mãe, assim, ó, de encarar a vida sem medo. De falar assim, eu cuido de vocês 3 e eu sou leoa e eu protejo. E aí, por um outro lado, quando minha mãe estava ausente, eu tinha minha irmã mais velha, que aí ela era mãe. Ela me carregava, ela cuidava, ela não deixava faltar nada. Aí depois, né, tem a minha outra irmã, que eu sou a mais nova. E aí tem também esse acolhedor da outra irmã, de te cuido, te amo. Exatamente, estou aqui para sempre. E eu imagino o orgulho dessa mãe hoje, vendo isso. Exatamente. Então, assim, aí minha mãe depois, por fim, ela acabou se casando novamente, né? Mas hoje todo mundo já tem sua casa, tudo mais, vai no final de semana... Qual a maior característica da sua mãe? Assim, ó, característica mesmo, pra mim, é forte. Forte, assim, nossa, mas que forte. Às vezes a gente tá falando, assim, sobre a mãe, assim, ela... Nossa, você lembra aquelas coisas que a mãe aconteceu com ela, que ela nunca entrou em depressão? Não, ela é forte. E o que você quer pro seu futuro filho ou filha? Como que você quer que seu futuro filho ou filha fale de você? Eu quero que eles falem, assim, aí eu vou pegar um pouco pro lado, assim, que talvez tenha me faltado e eu quero entregar, sabe? Porque minha mãe, ela não foi presente, não porque ela não queria, mas que ela não podia. Tempo. Então eu quero que eles me olhem como uma mãe amorosa. Eu tenho todo o amor do mundo. E como que você acha que hoje os seus assessorados enxergam a Cris? Eu acho, assim, que eles me enxergam uma pessoa, a princípio... visionária, sabe? Eu tô trazendo algo novo. Eu sou jovem e aí eu tô trazendo uma informação, um modelo, uma estratégia, princípios que eles nunca viram. Eu tô falando assim, ó, tudo isso daqui é quem... Você acredita que hoje, com o seu posicionamento, o seu assessorado, ele possa ter um novo olhar para o negócio dele, tipo, esquecer o que passou até ali? Não, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? E o vídeo começa e eu falo assim, esqueça do passado. Em relação a tudo na vida. A gente tem que aprender a deixar o passado lá atrás. No lugar dele. No lugar dele. Então, esqueça do passado. De agora em diante, a metodologia que eu vou te entregar aqui, ela é completamente nova. Você nunca ouviu falar sobre ela, você vai ouvir agora. E eu vou te mostrar o quanto eficiente ela é. Por quê? Porque eu fiz acontecer. Entendeu? Então, eu não tô te entregando o que eu acho. Eu odeio essa palavra. A Kleber sempre fala, eu não acho nada. Se eu não te mostrar números, então eu nem vou falar com você. Então, aqui eu tô te entregando uma coisa que eu fiz, que a gente fez juntos, né? Que eu falo mais da parte de gestão de tráfego, que eu realmente vou entregar ali. Então, o que eu fiz, e é isso daqui que eu vou te entregar. Já aconteceu. Só tô te dando a receita. Você quer? Faturamento é esse que você pode atingir. Seus objetivos são esse. Você pode escalar, você pode aumentar seu quadro, você pode expandir, mas primeiro eu preciso que você acredita.
Preciso que você veja que é possível, que você queira. Porque assim, é engraçado às vezes um cliente fala, mas eu não tô vendendo. Aí eu falo assim, mas você tá fazendo diferente? Nada. Tá, vamos pensar nas possibilidades que você acha que é diferente para você. O que eu posso fazer? Será que eu posso ligar para uns clientes? Mas ligar para uns clientes? Quantas vezes você vai fazer? Qual a possibilidade de ligar para você? Se você tá ligando e o cliente tá ocupado, ele vai ficar com muita raiva de você. Que Exatamente. Você tá Agora eu falo assim, se eu pegar um produto seu, eu vou lá no seu imóvel, aí eu gravo esse produto, faço uma edição sensacional, coloco uma mulher linda, de preferência, lá para mostrar o imóvel, uma corretora. Eu tenho preferência de mostrar mulher em vídeo, o Kleber sabe disso, eu gosto que ele aparece também, mas tenho até preferência de trabalhar com as mulheres, por incrível que pareça, chama muito mais atenção, a nível de engajamento, dá mais engajamento. Com certeza. Né? E aí nós não estamos falando de uma coisa sexual, estamos falando do colocar da mulher, do se posicionar da mulher. Que eu tô falando assim, que o meu público, a maioria das vezes, para imóvel é mulheres, tá? E são elas que dão a palavra final. Sim. Em tudo. E quando uma mulher assiste o vídeo, ela tá vendo outra mulher. Não tô falando sexual, tô falando que a mulher gosta de ser vista por outra mulher. E vice-versa. Exatamente. Então vai lá, pede para fazer ela apresentando o imóvel, na simpatia. Coloca esse imóvel na campanha. Em menos de 7 dias eu vou atingir mais de 100 mil pessoas. Quantos clientes você vai ter no final da semana? Em solução você não tinha nenhuma. Você pegar a lista, trabalhar isso aí não vai te fazer venda. Agora, de quantos clientes, dentro de uma semana, normalmente a gente faz a captação de 100 leads. Qual que é a conversão? Se eu falar numa conversão aí de 10%, quanto que é? Quanto que isso representa? Eu garanto que eu já salvei um mês do dono de imobiliária. Em uma semana. Uma receita testada, aprovada e desafiada para os novos, certificada e desafiada para os novos assessorados. É uma pena que, né, para falar. E aí nisso tudo precisamos ter aí uma assessoria jurídica pautada para entender esses novos conflitos e lidar com esses novos conflitos sem ser traumáticos. Sim, com certeza, né? Porque quando nós ingressamos no trabalho, tudo que nós fazemos, que a Cris desenvolve junto nas campanhas com os assessorados, eu falo para eles que o advogado, ele é tão importante para uma imobiliária quanto um corretor. Porque eu já vi imobiliária fechar por causa de falta de assessoria jurídica. Tem clientes que chegam para nós porque ele já tem um advogado e ele vai subestabelecer os processos que já estão em andamento, passam para o nosso escritório e administrarmos. Tem situações que eu avalio que aquele cliente não é padrão Colucci. Eu não pego. Nós não pegamos para assessorá-lo. Porque está num nível de complexidade que eu não vou dar a solução que ele precisa. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, a Colucci, como um total, né, ela pode proporcionar para a sua empresa um ganho estrutural, organizacional, financeiro e jurídico. Se eu falo para os nossos funcionários que ficam em São Paulo, que eles fazem o tete a tete com as imobiliárias, né? Eu falo assim, se alguém tivesse me oferecendo o que eu ofereço hoje, eu teria contratado na primeira reunião. Exato. Porque nunca, assim, não é que eu estou falando que eu estou inventando a roda, mas eu estou proporcionando para o terceiro esse ganho, né? Então ele pode ter um ganho, aumentar suas vendas de forma contínua, porque se ele vendeu esse mês, Ana, obrigatoriamente ele tem que vender no ano que vem. Mês que vem. E é muito, porque quando eles fazem o primeiro contato, óbvio, eles vão fazer um meeting comigo, eu vou explicar, e acaba. Eu sou uma pessoa que ama lidar com pessoas, então o que acontece? Eu vou para São Paulo, vamos jantar? Vamos jantar, vamos almoçar, então a gente acaba, eu gero um network, eu consigo, olha só o que acontece, eu gero um network entre eles mesmo por mim, eu falo assim, ó, fulano, vamos almoçar? Vamos, ó, tem o dono da autoimobiliária aqui também, vamos almoçar tudo junto? Até aquela hora eles não se conheciam. Pronto. Quantos negócios eles passaram a fazer por intermédio da minha consultoria? Exatamente. Ó, Cleber, esse cara é gente boa mesmo? Ele já atrasou seus honorários? Ele pergunta, não atrasou, então dá para fazer negócio com eles? Dá. Então, assim, gera-se muitas coisas que estão intrínsecas à nossa consultoria. Então, eu falo assim, não é que eu perco o tempo de almoçar com eles. Não, eu estou o quê? É que eu falo, tem várias situações que nós fazemos de atendimento que gera diferencial. Então, por exemplo, em novembro nós somos convidados, vai ter um evento só para corretores de imobiliário, para 1.500 pessoas. Nós vamos palestrar para eles. E eu começo sempre falando, quando tem bastante pessoas, o quê? Quais são as condições diferentes que você vai fazer para o seu cliente? O que a sua empresa vai proporcionar? Vou dar a dica, hein? De graça. Para lá. De graça, ali, de graça. foca. Aproveitem. Anota aí no caderninho de vocês. Você quer aumentar o seu faturamento? Quais são os produtos que estão na sua carteira? Isso você tem que identificar se o que você está captando é o que o seu cliente quer.
Na nossa empresa, todos os nossos captadores usam o iPhone, fazemos marketing aqui para eles de graça, no mínimo 13 Pro, porque a câmera é diferente, a edição de vídeo que nós fazemos fica muito próximo do que é um profissional. Então nós ensinamos ele a fazer toda essa foto, essa filmagem, veio para dentro. Nós fazemos, Ana, para o cliente a edição disso, tá? Olha aí, Casinha Produções. Nós fazemos a edição de foto e vídeo. Sabemos o quanto isso é trabalhoso. Não é fácil. Aí chega aqui, porque foto você mexe no Photoshop. O vídeo você vai mexer como? Você vai cortar. O vídeo de 1 minuto tem 20 segundos. Aí eu falo pro cara, 20 segundos você vai mostrar o quê? O quê? Entendeu? Aí a Cris treina os captadores para fazerem esse trabalho. Segundo, depois, aquele vídeo que ela fez, nós vamos subir para uma campanha. Subiu para a campanha. O que acontece? Em São Paulo é uma cidade muito grande. Então, se você trabalha na Zona Norte, é um quadrilátero da Zona Norte. Ele vai ter que me explicar suas últimas vendas, onde que as pessoas moravam. O cara fala, nem sei. Se você não sabe que você é o dono, eu que moro aqui em Araçatuba, nunca vou saber. Aí nós vamos estudar as últimas vendas, qual que é o quadrilátero para atingir aquele público. Atingiu, por exemplo, lá na Colute. Quando vem o lead, não vai para o corretor. Nós temos 2 pré-vendas, que são funcionários da Colute, são atendentes, a Patrícia, uma simpatia, nota 1000, Kaique começou conosco fazem 2 meses, tá também avião já. Eles fazem a triagem do cliente, fazem o primeiro atendimento, depois distribui para o corretor. E ele vai monitorar o acompanhamento desse corretor junto com aquele cliente. Então o que acontece? Você não perde o cliente. Nós falamos, ele tem um funil de vendas, começou, o meio, proposta e a venda concluída. Então isso daí chama CRM. Então nós fazemos o acompanhamento. E qual que é a assertividade? Que nós falamos, qual que é o custo-benefício? Né? O que você está gastando em detrimento da sua receita? Nós fazemos esse cálculo para o empreendedor. Isso, Ana, não existe. Porque eu demorei uns 6 anos para chegar nisso, né? 6 anos para chegar nisso, porque eu te explico em 1 mês. Então, eu vou colocar para funcionar dentro da sua empresa. Então, esse modelo de negócio, esse business plan, esse plano de negócio que nós desenvolvemos na Colute, que a gente replica para eles têm uma certa dificuldade, porque eles não conseguem mensurar, porque eles trabalham assim, ó, ligou, vai para você, aí o corretor anota no caderninho dele, fecha e vai embora. Aí eu falo assim, você vai para dentro da imobiliária, você pega aquele corretor que já nem tem Instagram, não tem um Facebook. Aí você fala para ele assim, e aquele cliente que... não, aquele cliente não vai comprar. Aí eu falo assim, dá o telefone dele. Eu já fiz pessoalmente, liguei pro cara, sou da imobiliária João da Silva, tal, nós fizemos... já comprei. Não comprou aqui, mas comprou com alguém. Entendeu? Então, o que acontece? Isso, né, que nós proporcionamos, esse plano de negócios que vai do começo até o fim, Ana, ele é muito valioso. Né? E nós entregamos dentro da nossa consultoria, porque que nem nós já falamos aqui várias vezes, foi o que deu certo e que dá certo ainda. Não que não tenha em algum momento isso dado errado, eles precisaram refazer. Tanto é que você precisou voltar para a faculdade. Pois é, né? Foi fazer direito depois de uma certa idade. Como foi isso? Foi ótimo, né? Me senti o tiozinho da Suquita, que era um dos mais velhos lá na sala, né? Mas isso daí foi um divisor de águas na minha vida, porque também proporcionou, né, nós estarmos onde nós estamos hoje, né? Então, hoje, a mesma coisa, tem muito cliente que fala assim, nossa, Kleber, eu tô com um problema trabalhista. Eu falo, não sei nem do que se trata. Eu falo assim, mas você não é advogado? Eu falei, claro, quando você quebra o braço, você vai no otorrino? Não, você vai no ortopedista. Então, a minha especialidade de todos os advogados que trabalham conosco são o quê? Nós somos especialistas em direito imobiliário, só fazemos isso, nós só advogamos para imobiliárias. É a mesma coisa, o nosso marketing funciona para imobiliárias. Se você fala assim, nossa, Kleber, abriu uma loja de semijoias, você não faz o marketing para mim? Fala, Ana, nós vamos perder seu dinheiro, vai gastar muito para a gente chegar onde que deveria estar lá. Então, contrate um que saiba. E é o mal das agências hoje, mas não pelo amor de Deus, né? Às vezes... Mas não saber determinar o seu público. Exatamente, porque a gente teve essa experiência, gastou uma nota no começo, quando a gente estava desenvolvendo a parte de gestão de tráfego, vinha pessoas para fazer e se percebia assim, que a pessoa ela tinha mais experiência no ramo de hambúrguer. Aí ela ia fazer a gestão de tráfego para o ramo imobiliário, não tem nada a ver, o valor agregado. Um hambúrguer é R$30, você vai vender o valor de 300 mil. Como que você vai atingir um público de alto padrão, na maioria das vezes, com uma renda boa? Quais que é os comportamentos? Porque no Facebook a gente classifica por profissão, idade, interesse e comportamento. Você não conhece o perfil da pessoa. Aí é onde as imobiliárias têm uma experiência ruim com as agências, porque não adianta, não vai existir nada melhor que um especialista.
Jamais. Não tem. É o principal valor da Colute? O da Colute Vieira, sim. Mostrar Isso. qual é a especialidade. Exatamente. Mostrar para o seu assessorado a especialidade dele. E o resultado, né? O resultado é muito claro, Ana. É muito claro, né? Tem clientes que no segundo mês já começa a ter um volume de venda que não tinha. Porque quando eu tenho a tratativa muito direta com o dono, eu falo para ele assim, qual que seria o seu Prolabore ideal? Aí vai falar X mil. Então, você acredita que você pode ter? Ah, Kleber, eu acredito, mas esquece mercado, esquece política. Você acredita em você? Nós vamos fazer para que dê certo. Então, nós batalhamos a batalha dele, que é a minha batalha diária, né? Então, eles ligam para mim, ô Cris, e aí, tá bom? Como é que tá? Não, tá vendendo. Por exemplo, hoje, que eu falo que esse mês foi um tanto conturbado, né? Como vendeu bem logo no comecinho do mês, e aí o miolo do mês foi mais devagar. Esse mês, hoje nós fechamos 4 vendas. E assim, vendas imobiliária não é bicicleta, né? O imóvel mais em conta que nós vendemos foi um imóvel de 200 mil. Então, o que acontece? O pessoal acha que é impossível e tem alguns que acham que é muito fácil, né? Então, não é nem tão difícil e nem tão fácil. É o quê? É o suor que você implementa nisso daí, né? Então, que nem nós falamos, hoje tiveram situações complicadas de resolver. Teve uma hora que a gente senta um do lado do outro lá. Ela falou, Cris, pede para não passar ligação mais para mim, deixa eu tomar uma água, tomar um café ali e depois a gente volta pro segundo tempo. E hoje, a concepção da Colute, o jeito de lidar com os colaboradores é esse. Vocês ficam próximos, você tem essa proximidade. Sim. Você, como diretor, não fica isolado numa sala quietinha. Não tem sala. Lá na Colute, o pessoal me chama de psicóloga. Ah lá. Então, assim, eu tenho uma aproximação tão grande que às vezes eu chego num colaborador e eu não crio essa distância de cargo. Pra mim isso nem existe, sabe? Isso daí não faz parte do meu ego. Então, eu olho pro colaborador, às vezes eu percebo que ele não tá bem, e é aquele feeling de mulher, né? Você olha pra pessoa e fala, Aí eu chego, me aproximo e falei, tá tudo bem? Ele, não, tá. Eu falei, tudo bem, mas se você quiser conversar, eu tô aqui. Pronto. Passa 5 minutos. Ô, Cris, você tem um minutinho na sala de reunião? Aí ele vai e fala da vida pessoal dele. Que está totalmente intrínseca com a profissional, que não tem como desmembrar. Exatamente. O que aconteceu de gerente comercial? Aí eu chamo o meu colaborador na sala e falo assim, os seus resultados são os meus resultados. Eu não sou uma pessoa separada de você. Eu vou apresentar o seu resultado como se fosse nosso, não como se fosse seu ou meu. Então, eu preciso entender Somos uma vertente equipe, só. Isso. Então, assim, se meu colaborador ele não estiver bem da minha equipe, o resultado dele não vai ser bom. Uma questão aqui, 70% do público é feminino? Feminino. Como que é o TPM lá? Olha, até que a gente não... A mulherada Eu não sei assim, lá a empresa, se você entrar lá, logo que você entra, você vai ver assim, oi coração, oi amor, oi flor. Então, eu não sei se a gente é tão acolhedora as meninas lá, que se você estiver passando por um momento difícil, você vai chegar lá... até some, tá vendo? Você vai chegar lá, que nem assim, às vezes eu chego e levo um chocolate pras meninas, se não estiver bem eu vou chegar lá, vou ouvir, vou dar um abraço. Então, a gente tem esse perfil na empresa, então acaba que fica o tempo todo sendo um ambiente extremamente harmonioso. Na hora que você entra na Colute, você já percebe a energia da empresa. E fiquei sabendo que rola buzinaço lá. Buzinaço, teve venda, a buzina come solta lá. É o que eu falo que é o nosso expandir, né? Então, que nem, por exemplo, hoje, até tava fazendo stories, chegou o corretor que fez a captação do imóvel, eu falei assim, vem cá, Giovanni. Ele encostou do meu lado e falou assim, vou mostrar para vocês a felicidade do ser humano. Eu falei, Giovanni, acabei de vender uma casa captação sua. Então assim, você vê, a pessoa extravasa, é o nosso momento, né? O momento do gol, né? Tem que ser comemorado. Nós celebramos todas as nossas conquistas, desde as pequenas, as médias, as grandes. Então, isso que eu falo que nós que somos vendedores, nós temos que brindar as nossas conquistas. Todos Ana, que trabalham com vendas lá conosco, todos entraram numa condição e todos hoje estão em outra, trocam de carro, compram casa. Isso, e essa roda do bem vai girando, só trazendo coisa boa. Exatamente. Né? Só a corrente do bem. E as pessoas fazem, e você percebe que a pessoa faz por amor, então gera uma ressonância. Hoje eu cheguei lá, a Patrícia que faz o pré-atendimento falou assim, você tem um minutinho que eu te falar um negócio. Aí fui lá na sala de reunião, falei, nossa, 8 horas da manhã, quer falar comigo na sala de reunião, o que vai ser? Lá vem, né? Aí eu falei, nossa, eu fui na missa ontem e teve o benzeiro, um tercinho e tal, eu trouxe um pra você. Uau! Você quer demonstração maior que essa?
Olha, o maior presente, eu sempre digo isso, o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa, com toda certeza, é colocá-la ela em oração, é dar uma oração, dar um tempo da sua oração para essa pessoa. Exatamente. Isso é tão valioso. Exatamente. Tão valioso. Então, isso assim, mostra que não é que o caminho nosso é o caminho certo, entendeu? Que nós somos pessoas do bem, nós fazemos o bem. Quando a gente encontra um assessorado é que eu falo, 99% são pessoas do bem, que só precisam de um sopro, sabe? E como se torna o assessorado de vocês? Nós temos os nossos funcionários de São Paulo que fazem a captação direta, né? E agora nós temos uma empresa de marketing que também ela é especialista no desenvolvimento de captação de clientes, mas de uma forma diferente, não como nós fazemos. Nós vamos fazer um lançamento da nossa consultoria. Tá? Então nós vamos ter um dia aí que nós já estamos fazendo lives aí rotineiras, nós estamos aquecendo o público, tal. Daqui um mês e meio, vai ser aberto o carrinho de vendas. A única diferença vai ser a mesma consultoria, vai ser esse tete-a-tete, essa coisa aí bem próxima. E essa consultoria só que a contratação, de vez de ser pelos nossos colaboradores que ficam em São Paulo, elas vão ser online. Então hoje 90% dos nossos clientes são de São Paulo, agora vai abrir nível Brasil. E como que assina isso? Vai ter o carrinho lá, só clicar no carrinho ou chamar no nosso Instagram. Tá muito fácil. Gente, muito fácil. Muito fácil, muito fácil. E aproveitem que até o meio do ano irá ser mantido o valor da consultoria atual. Isso é para lá que você fala. Isso, até o meio do ano, porque após o meio do ano, porque até o pessoal de marketing fala, o valor de vocês está defasado pelo conteúdo que vocês entregam. Tá, e eu sei que para ali também você vai dar uma dica imobiliária top. Reforçando o que eu já falei, recapitulando. Então, nós temos que trabalhar captação de imóveis, vídeo, edição desses vídeos, a gestão de tráfego, que é o que nós fazemos, a gestão desse lead que vocês irão captar através da nossa gestão, que isso é muito importante, não pode, ainda mais no cenário atual, não pode perder um cliente, não pode. Então, a captação desse lead, o trabalho que você vai fazer para fechar esse lead, e uma coisa que eu não comentei, Ana, nós e nossos assessorados fazemos aprovação de crédito para o seu cliente. Então, o cliente vai financiar. A Coolute vai te ajudar a você aprovar o financiamento desse cliente por qualquer instituição financeira. E aí tem o contrato, que a Coolute Lourenço vai elaborar para você também. O que faltou, Ana? O que faltou? Nada, só faltou assim, a hora que você escuta tudo isso, você fala, cara, é impossível fazer tudo isso. Não, eles fizeram, eles formaram a cartilha e estão com essa cartilha pronta para entregar. E a comissão é tua. E a alegria é nossa. Dá pra mudar de ramo, brincadeira. O que Roma tem a ver com tudo isso para vocês? O que é o Roma? O Roma é quando nós falamos desses objetivos principais da nossa assessoria, que é o quê? Você vender de forma contínua, de forma crescente todos os meses. Isso que é o Roma. Nossa proposta. A nossa proposta é fazer com que a sua imobiliária fature mais e fature mais todos os meses. Mas não a qualquer custo. Com um propósito definido. Realizando sonhos. Cris, o que você falaria hoje, sendo uma sócia de uma empresa, uma mulher empreendedora, para aquela menina lá do fundo, lá de trás, com aquela mãe solo? O que você falaria para aquela menina? Eu acho um sentimento assim de estude mais. Eu acho que o estudo, o conhecimento, ele me levou nesse patamar, sabe? Então, assim, eu não era uma pessoa dedicada tanto a estudo, mas hoje eu percebo que iniciou na faculdade, depois dali fui para uma pós-graduação, pós-graduada em marketing e comunicação, e dali eu imergi em livros, Ana, principalmente desenvolvimento pessoal e espiritual, que me fizeram entrar nessa prosperidade. E o que é prosperidade para mim, né? Que pode ser muitas coisas, mas a principal dela é servir pessoas. Entendeu? Então, hoje, olhando aquela menina lá de trás, né, que passou por muitas situações na vida, eu me sinto muito orgulhosa, sabe? Mas não pelo que eu conquistei, pelo que eu me transformei. É isso. E como que você acha que sua mãe fica com o coração hoje? A minha mãe, assim, ela tem um orgulho, assim, que não cabe nela, sabe? Apesar dela ser um pouco fechada, ela fala muito sobre ela olhar e falar assim, eu nunca pude dar nada pra vocês e eu tenho a impressão que vocês conseguiram tudo. Uau! Que eu posso escutar isso um dia.
E para o senhor Carvalho, o que você falaria para ele hoje? Olha, o Carvalho, assim, eu agradeço imensamente todo o meu desenvolvimento espiritual, sabe, assim, porque espiritual, quando eu falo, Ana, é aquele não virado à religião, mas aquele, assim, de você trabalhar aquela sua parte da paciência, que ele me traz muito da serenidade, da fé, do acreditar. Então eu não tinha noção de nada disso. Imagina que ouro, pra mim, com 18 anos, sentar na frente... Ele foi sua principal referência masculina? Foi. Tem seu padrasto, mas... Sim, foi ele. Né? Porque assim, eu com 18 anos, sem saber o que eu queria da minha vida ainda, né? Óbvio, era nova. Eu sentar na frente de uma pessoa que ele passava um dia todo falando assim, o quanto era importante a gente... Às vezes a gente tinha um problema ali jurídico, e ele me falava assim, olha, Cris, nesse tom de voz, tá? Veja bem... Às vezes a gente acha que isso daqui é um problema para nós, mas lá do outro lado a pessoa está passando um problema muito maior. Será que a gente não pode compreender ao invés de ser compreendido? Era esse nível de conversa que eu tive com 18 anos. Se colocar no lugar do outro sem... Exatamente. Então, assim, eu agradeço todo esse desenvolvimento mental que eu tive, assim, de maturidade, de olhar para o ser humano com outros olhos. Então, hoje, quando eu falo assim, em gestão de pessoas, é eu entrar numa sala de reunião e falar assim, quanto mais próximo eu posso chegar deles. Porque eu também sei que o Kleber aprendeu muito com ele, né, Kleber? Então, quanto mais próximo eu posso pegar a imagem dos diretores, que para mim foi excelente, e transbordar para esse colaborador que está na minha frente. Senhor Carvalho, o que ele significa para você? É até difícil falar, né? Mas ele foi, quer dizer, ele é meu espelho, né? Tudo que hoje eu me tornei profissionalmente, o que a gente luta no dia a dia, ele foi minha base, porque eu nunca precisei trabalhar para outras pessoas. Nós sempre trabalhamos em negócio de família. Quando nós morávamos em São Paulo, nós tínhamos empresa, montamos aqui. Então, tudo que a minha referência foi ele, né? Então, não é uma tarefa árdua, né, que eu falo, legado. Porque é um legado, porque embora nós sejamos personalidades diferentes, né, até os próprios colaboradores falam, nossa, você está muito parecido com o Carvalho. Uau! Você está muito parecido com o Carvalho, porque assim, você tem que ter uma fé inabalável, né? Então, o que acontece? E ele é essa pessoa. Hoje o Kaique, que está lá faz 2 meses conosco, né, falou assim, nossa, Kleber, eu tô super animado, eu nunca vi ter tantas vendas. Eu falei, mas você me viu preocupado? Eu não fico preocupado, eu fico ocupado. Então, o que acontece? Não adianta, porque 90% dos nossos receios e incertezas nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Então, isso você vai aprendendo com a maturidade. Nós já tivemos problemas, daqui a Cris sabe, teve uma época da minha vida que eu cansei, que eu ia prestar concurso público e ia embora. Ia largar tudo, né? Então, eu tive um insight, tive uma bênção na minha vida que mostrou qual era o meu propósito e eu agarrei com as 2 mãos e nós fizemos o que poderia ser feito lá em 15 anos, nós fizemos em 5. Que é a frase, floresça onde Deus te plantar. Exatamente. Floresça onde Deus te plantar. Então, assim, eu não sou religioso, mas sou uma pessoa que tem muita fé, não misturo fé com religião. Então, assim, o que eu falo, nós somos abençoados todos os dias. Acordamos com saúde, saímos para trabalhar, vamos lutar as nossas lutas e voltar vitoriosos. Às vezes não é com a vitória que você queria naquele momento, mas ela é certa. A que Deus te colocou naquele momento, que é a que você precisava. E é o que eu falo para ele, assim, gente, você nasceu careca, banguelo, não sabia fazer nada, tiver que ensinar até andar. Olha o jeito que você já tá. Olha aí. Então você já teve um upgrade, concorda? Daqui para frente, depende de você. Depende de você o quanto que você vai se desenvolver. Porque, Ana, ninguém nasceu aqui para camelar. Exatamente. Nós nascemos para ser vitoriosos. E é uma passagem, né? É uma passagem. O que então, fica é o legado. Porque eu falo assim, por que para mim é muito fácil eu criar empatia com todo mundo? Eu adoro todo mundo. É muito difícil não querer, sabe, ter um desgaste com alguém. Por quê? Porque parte do meu pressuposto que eu amo estar onde eu estou aqui porque estou muito feliz, foi um prazer, é um prazer. Então você vai falar assim, puxa, eu falei com o Kleber, pode ser que ele não seja um bom vendedor, mas é um cara bacana. Então você vai pensar, algo você deixou na minha vida. Exatamente. Então tem que ser assim, né? Então, e como são dos nossos clientes que viram amigos, que você perguntou quanto que você vende que é do digital? 100%. Mais indicação, demais.
né? Então liga, ó, comprei com o Kleber, você já vende pro pai, vende pro filho, vende pro sogro e gera um ciclo, né? Então é isso que nós tentamos fazer com que os nossos assessorados entendam que a venda, que o nosso business é o quê? É sentimento. O que nós fazemos aqui na assessoria, ela é técnica. Quando o assessorado, porque tem assessorado que dá mais liberdade e assessorado que dá menos liberdade. Então, quando ele dá uma liberdade maior para nós, eu vou pessoalmente, vou ministrar um treinamento para eles, às vezes é online, às vezes é presencial. Então, qual que é a sua mentalidade? O que você quer para você? O que você não tem? Por que você não tem? É um bloqueio que você tem na sua cabeça. É um bloqueio que foi inserido que você não pode ganhar dinheiro com esta profissão, que a profissão de médico é melhor que a de corretor, porque corretor é uma pessoa desqualificada? Jamais, jamais. Então, você tem excelentes profissionais em todas as áreas. E nós estamos aqui para fazer o quê? O bem, para realizar sonhos, um lar que vai ter uma família. Hoje estava na academia, o cliente falou assim para mim, poxa, aquela casa que eu comprei com você financiada, vou pagar a última parcela amanhã, e você está bem? Estou super feliz. Entendeu? Então, isso é gratificante para nós. Então, gera-se aqui que tudo que nós estamos fazendo não é em vão, né, Ana? Então, se você tem um propósito bem definido, você tem um norte a seguir... Sabe onde quer chegar? Não desista. O ponto B. Jamais. O que você deixa de mensagem para os seus já assessorados e para os seus futuros assessorados? Aqueles que já estão conosco, né, que nós conseguimos visualizar esses resultados dele mês a mês, nós estamos muito felizes e temos certeza que esse ano nós vamos alcançar essas metas, e que eu falo que a gente não bate meta, nós atropelamos as metas, fazemos muito, e aqueles que ainda não fazem parte desse grupo, venham conhecer qual que são esses propósitos da Colute, pergunte para quem você conhece, a empresa de marketing ou a assessoria que vive o dia a dia do que vocês vivem, com relação à organização, fluxo de trabalho, organizacional, a parte do que realmente tange a sua imobiliária. É o que nós conseguimos fazer porque nós somos especialistas e vivemos o nosso dia a dia para fazer com que o seu dia a dia seja muito mais fácil e muito mais rentável. O que é prosperidade para você? É fazer o que ama. Para mim, é que eu falo, como tem a frase de Confúcio, né? Você trabalhar no que você ama, você não trabalha, né? Então, não é um trabalho, né? É uma alegria muito grande eu poder fazer o que eu faço todos os dias. Então, eu chego lá junto com a dona Elaine, que é a senhora do café, eu chego 7 horas pontual, estou na imobiliária, não tenho hora para sair. Então, assim, me desgasta? Claro, tem dias que você está um pouquinho mais cansado, mas no outro dia eu faço minha oração, tenho certeza que o meu dia vai ser muito abençoado, iluminado, e vamos para a luta. Cris, para aquela mulher que, seja qual faixa etária, seja da menina que está saindo da faculdade ou da menina que já quer entrar na faculdade sabendo o que quer da vida, sabendo o que quer seguir, para a mulher que perdeu o emprego, para a mulher que foi mãe e que está precisando se ressignificar profissionalmente, para as mulheres que estão atrás da tela, dá uma mensagem. Mulheres que estão atrás da tela. Bom, a primeira coisa que eu falo assim, acredite em todo o seu potencial. Gente, a mulher ela tem um potencial incrível. Porque assim, eu tiro como base aquilo que eu vi da minha mãe, sabe? A mulher, ela é dona de casa, ela é mãe, e aí hoje a mulher ela é uma excelente profissional, ela é gerente, ela é empresária, né? Então, assim, acredite que o ponto de partida A, mas, né, é o que você está agora, mas tem um ponto de partida B, que é tudo que você sonha, tudo que você acredita, você pode alcançar. Então, assim, crie estratégias dentro da sua vida, onde você consegue linkar todos os seus objetivos, dando pequenos passos, subindo escada por escada, porque você vai atingir, porque a força da mulher é incrível. E mulheres que impulsionam mulheres são muito mais fortes. Exatamente, nem vou comentar sobre isso, né? Muito obrigada por essa mensagem aqui e por com certeza ter motivado uma que seja ali do outro lado, com a sua história, com a sua força. Eu acho que eu olhando aqui de fora, né? Eu acho que a grande fórmula de sucesso e que seu Carvalho já sabia, era exatamente isso, exalar amor para você receber amor e ressignificar isso num processo de prosperidade para os assegurados e para todos os colaboradores da Colute. É isso aí, sem sombra de dúvida.
Que honra ter recebido vocês aqui, saber um pouquinho mais de Colucci, saber um pouquinho mais do que é um sonho, que a gente vive do outro lado, mas o quão isso é importante, a realização do sonho de vocês, realizar o sonho de quem está do outro lado. Para encerrar, o que é amor para você, Kleber? É a vida. Né? Você aproveita, porque a vida que se vive é a vida que se leva, né? Então, se você não tiver amor pela sua vida, você não tiver amor próprio, né? Você não fizer as coisas com amor, não adianta. Não adianta, a vida perde significado, não adianta dinheiro, não adianta sucesso, não adianta nós falarmos de negócio, porque tudo é em vão, né? Então, as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres que eu conheço são as pessoas que têm mais dinheiro. Né? Então, são pessoas pobres de espírito. Então, o dinheiro que nós comentamos sempre, ele é uma consequência de tudo que você é. Né? Então, você tem que ser para ter, não ao contrário, porque não vai justificar. Então, você sendo essa pessoa que você vai amar, o que está fazendo, amando o seu próximo, e fazendo realmente, porque muitas vezes você não vai ser compreendido, as pessoas não entendem qual que é o seu propósito. Que nem minha esposa fala assim, nossa, quando nós viemos de São Paulo para cá, nós já tínhamos uma empresa, né? E depois eu vi a dificuldade que era. Um dia eu estava conversando com o cara e falei assim, mas você é doido, já estava lá, tal, veio para cá começar de novo, eu não começaria. Aí passaram-se anos, a minha esposa falava assim, nossa, Kleber, já tem ali a Colucci, agora tem o escritório de advocacia. Nossa, você tá doido, né? Eu falei assim, mas daí não dá trabalho. O trabalho é natural. Então, assim, é uma coisa inerente, nós que gostamos de fazer, de ver crescer, porque é a jornada, Ana, não é o fim, é o caminho. Então, por exemplo, isso daqui, ele vai fazer parte da nossa história para sempre. Então, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, ele faz parte do nosso caminhar. De todo o processo. Exatamente. Então, de todo o processo. Então, isso vai fazer parte da minha história. Um dia eu vou mostrar isso daqui para o meu filho. Os nossos assessorados, os nossos clientes, os nossos colaboradores, eles têm essa noção. Então, se isso não tiver o propósito muito bem definido e você fazer tudo com muito amor, não vai adiantar. E quando você faz com amor, as coisas vêm com amor. Em seu nome, quero aqui externar, né, a minha admiração e gratidão pelo bem colocado nessa sociedade, né, através do seu Carvalho, de todos os colaboradores e da sua família. Foi um prazer. Leve né? Um abraço do Pariscast. Estamos sempre aqui, queremos saber muito mais dessas histórias. E quem sabe, né, de repente trazermos mais colaboradores para falar. Com certeza. Podemos pensar. Cris, que honra. Que outras Cris possam se inspirar, que outras Cris possam fazer acontecer no seu meio, pegar o nada, transformar no tudo e entregaram tudo para as outras pessoas. Tudo, é isso mesmo. O que é amor para você? Defina. Amor para mim, ela é toda a jornada toda a jornada de uma vida onde você consegue entender o que é felicidade. Então, assim, primeiro que, assim, resumo de amor pra mim é Deus, tá? Aí, na hora que eu vou transmutar isso em vida, pra mim é tudo a jornada. Isso daqui que eu tô vivendo agora é amor. Amanhã, a hora que eu acordar, vai ser amor. E amor, pra mim, ele tem uma relação muito grande com gratidão. Exato. Então, pra mim, amor é isso. É gratidão pela minha jornada e pela minha vida. E gratidão por todo o seu amor. Por você falar com amor, por você olhar com amor. Com certeza o mundo fica muito mais bonito e muito mais fácil com pessoas como você. Muito obrigada. Muito honrada em te ter aqui, viu? A honra é toda minha. Um abraço. Isso é uma inspiração. Imenso. E a você que está aí do outro lado da tela, toda a minha gratidão por estar aqui comigo, por estar fortalecendo também a minha história e por me permitir fortalecer a sua história através dos meus entrevistados. Aqui debaixo tem um monte de outras histórias que vão te inspirar, que vão te fazer dar um passinho de onde você está. Saia do zero. 1% já é muito para quem está ali parado. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Pariscast.